Olá pessoal, estamos aqui com o professor Kaique. Muito prazer. Estávamos conversando um pouquinho sobre filosofia, olha que questão importante, claro que isso inserido nos implantes. Perfeito. Então, 29 anos, a gente tem aqui uma filosofia já da carga imediata. Quando é possível, fazemos essa provisionalização imediata. Exatamente. Me conta um pouquinho. Cara, como a gente estava conversando agora, existem tipos de filosofia, certo? Então, com minha filosofia, eu ensino para os meus alunos que eu sempre priorizo uma carga imediata, um torque um pouco maior na hora da instalação do implante, para a gente conseguir então fazer uma profissionalização imediata. Porque aquele paciente, ele chega no nosso consultório, ele não está atrás do pino, ele não está atrás do implante, né, da fixação, Sim. Ele está atrás do dente. E às vezes um paciente ali que perdeu um pré-molar, um primeiro pré-molar superior, ele vai aparecer no sorriso, ele não quer esperar ali a osso-integração, 3, 4, 6 meses, para poder colocar esse dente. Então como a gente estava falando de filosofia, minha filosofia é sempre que possível fazer uma carga imediata ali. Obviamente que não com contato, né, prematuro, porque se esse implante ele tem uma micromovimentação alta, já existem estudos na literatura que você pode ter uma micromovimentação no implante, mas abaixo de 100 micrômetros. Se essa micromovimentação é abaixo de 100 micrômetros, ela é uma micromovimentação favorável para a osso-integração. Assim como um dente, né? O dente está inserido no osso, se esse dente recebe carga, aquele osso ele é mantido. Se a pessoa perde aquele dente e o osso não recebe mais carga, o organismo vai absorvendo e vai perdendo aquela quantidade, né, aquela disponibilidade óssea. Então, se o nosso implante está instalado com uma carga que vai gerar uma micromovimentação abaixo de 100 micrômetros, é favorável também para a osso-integração. Quando a gente faz essa fresagem, quero que você dê uma dica e uma sacada para os nossos ouvintes. Eu consigo dar esse torque que às vezes eu tô descendo o meu implante e às vezes ele não desceu totalmente. Ótimo. Isso pode acontecer na parte clínica ali. Perfeito. Como que eu ajo dessa forma? Então eu dei o torque, já foi o meu torque pré-determinado, e eu tenho que descer mais esse implante. Essa situação clínica, o que eu faço? Para você não gerar um torque excessivo, porque também se a gente quer carga. Se a gente gerar um torque excessivo, a gente não pode isso também, né? A gente não quer um torque excessivo, porque senão vai acontecer uma isquemia naquele tecido ósseo, né? Parte medular, vai perder fluxo sanguíneo. Com isso, a osso-integração vai ser prejudicada, certo? Vai acontecer uma remodelação óssea maior. Então, se eu estou descendo o meu implante, reparo que o torque já está elevado e eu preciso descer mais, o que eu gosto de fazer? Se ele for pouco, né? Se precisar descer um pouquinho mais, uns 3 milímetros ali, desço um pouco com a catraca, coloco no infinito, né? Catraca ali no infinito para não quebrar. Desço 2 vezes, subo 2. Desço 3, subo 2. Dessa maneira eu consigo confeccionar o meu trajeto do implante com o próprio implante, com as espiras dele, sem deixar um torque muito elevado. Se ele tiver metade inserido e já deu um torque muito alto, aí não. Aí eu tiro o implante, freso novamente um pouquinho mais e aí eu instalo o implante. Porque assim, essa técnica de começar a fazer ele descer com a própria catraca, se você tiver muito implante para descer ainda, você vai gerar um torque muito alto. Então eu prefiro tirar e começar a fresar novamente. Começar não, né? Terminar a fresagem ali. Estávamos falando da espira do Profile, Perfeito. que o professor gosta muito, porque pedem, né? É uma realidade, o paciente já quer sair com dente, foi Exatamente. O começo da nossa história aqui. Mas as outras filosofias quer às vezes fazer um aguarde, né? Aguardar esse projeto. É uma realidade, a maioria dos pacientes, ou quase todos, se você fornece essa carga, ele vai querer sair de dente? Se é região anterior, sim. Região anterior, normalmente o paciente pede. Quando é região posterior, por mais que dê carga, primeiro molar inferior, segundo molar inferior, segundo molar superior, eu prefiro, por mais que eu goste da carga, eu prefiro deixar ele um pouquinho mais, esperar um pouco. Como você disse aí no começo, a questão das roscas, né? O modelo de rosca do nosso implante que a gente usa mais, pelo menos na nossa escola, que é o Profile. Eu sou muito fã dele, porque ele é o implante que ele vai dar mais um torque inicial maior, ele vai dar uma estabilidade primária alta. Creio eu que aqui na nossa empresa, na Titânio Fix, é o nosso carro-chefe, o Profile, tanto que agora, faz um mês e meio, se eu não me engano, você me corrige se eu estiver errado, foi lançado o Profile hexágono externo também, né? Porque o implante, ele é magnífico. Para quem quer
fazer torque, fazer a profissionalização imediata, a instalação do implante num torque suficiente para você colocar uma carga ali, ele é maravilhoso. O espaçamento de rosca dele é muito bom, o perfil dele que é bem agressivo também é muito bom, ápice perfurante. Tanto que se você pega, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer com os alunos, pegar um implante, o Profile, aquele implante que tá ali no estoque, já tá ali para hands-on, pode ser, pegar ele e girar ele no meu dedo. Se você coloca um pouquinho, não sei se você já fez isso, você coloca o ápice do Profile no dedo e gira um pouco, ele trava na nossa pele. Ele é muito legal, esse implante é muito bom. Ele traz bastante segurança pra gente, né? Muita uma coisa que às vezes o implantologista quer, essa segurança. Perfeito. Falando um pouquinho de planejamento, como você é um expert ali com os alunos, essa área digital de planejamento, eu já consigo definir quase o que 90% da minha cirurgia. Claro que clinicamente tudo pode mudar, mas antecipa problemas, antecipa grandes questões no planejamento digital? Perfeito. Eu acho que o digital em si, no geral, ele veio para facilitar a nossa vida clínica, certo? Todos nós somos dentistas, a gente sabe que é bunda no mocho. Eu gosto da clínica também. Por mais que a gente ensine, eu sempre falo, a clínica ela é muito boa, mas a clínica ela tem que ser embasada com a teoria, né? Você não pode ir para a clínica sem saber o que você está fazendo. Com o planejamento, que é o que a gente sempre diz, né? Que a implantodontia, ela requer um planejamento reverso. Com planejamento digital, a gente tem uma previsibilidade cirúrgica gigantesca. Eu digo assim, eu sempre faço esses planejamentos, sempre uso um software de planejamento. Hoje em dia no mercado a gente vê diversos softwares aí, sejam softwares pagos quanto softwares gratuitos, né? Eu gosto muito de usar o Blue Sky, e sempre que eu falo desse tópico para os meus alunos, eu falo, gente, vocês têm na mão de vocês uma ferramenta, além de ótima para você ter a previsibilidade da cirurgia, uma ferramenta ótima para você vender para o seu paciente. A gente, querendo ou não, nós, além de dentistas, somos vendedores, né? Sem dúvida. Então a gente precisa mostrar para o paciente. Quando você tem uma fácil comunicação, quando ele consegue visualizar o que você quer fazer, quando você mostra ali um canal mandibular, mostra um seio maxilar para ele, por que você está usando um implante e não outro, ele é muito mais visível quando ele vê ele em 3D ali. Então eu acho que assim, o planejamento digital, hoje em dia, é uma coisa que ele serve para muitas coisas, não só para o planejamento. Porque antigamente, o dentista fazia isso numa folha de acetato, né? Ou numa folha vegetal, um papel vegetal. Hoje em dia, você consegue mexer, virar o paciente, colocar de cabeça para baixo, cortar. É uma facilidade que a gente ganha muito, né? A digital chega para ganhar muito. Então, quem ainda não está inserido nesse planejamento digital, qual que você acha a maior dificuldade para entrar? A maior objeção ali que a gente tem para entrar? Cara, hoje... Aquele dentista que quer fazer no olho, né? A gente às vezes vem de uma escola mas ali vamos fazer no olho que dá certo. Hoje em dia, eu acho que a maior dificuldade para entrar é a vontade da pessoa de largar o que está dando certo para ela, entendeu? Só que ele dá certo até dar errado. Quando você está fazendo no olho, assim, por exemplo, é subjetivo. A panorâmica, muita gente opera com panorâmica só. Não vou falar que eu não opero com panorâmica. Às vezes o paciente não tem condição de fazer uma tomografia, a gente opera. Só que sempre tem aquela magnificação ali de uns 25% na panorâmica. Então ele deixa de ser algo mais concreto, assertivo, e vira não achismo, mas um assertivo, não sei, alguma coisa para ser... A chance do erro grande. Isso, exatamente. O erro pode ser maior. Em questão do planejamento ainda, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, depois que você começa a mexer no planejamento digital, se você vai fazer um guia, né? Mesmo se você não for fazer uma cirurgia guiada, você vai fazer só o planejamento, muito bom usar. Mas se você for fazer uma cirurgia guiada, não terceirize o seu planejamento. Se você sabe mexer num software, planeje, mande o seu planejamento para o Planning Center. A pessoa que está lá, ela vai pegar o seu planejamento e vai passar para o software que ela usa. Por quê? Muitas vezes, quem está fazendo esse planejamento, às vezes nem é dentista, às vezes nem é implantodontista, a pessoa ela tem um conhecimento adquirido do dia a dia dela ali, obviamente, mas quem é responsável pelo seu planejamento é você. Então, aluno pega, faz o planejamento, manda o seu planejamento. Ele vai mandar a cartilha mostrando o que foi, né, para você aprovar. Aprove, mas já sabendo que está dentro do que você mandou. Dimensão do implante, altura, posicionamento. Beleza, Kaique. Eu acho que diretamente de São José dos Campos aí, exatamente, conseguimos elucidar bastante coisa. Quero te agradecer. Eu que agradeço. Por estar aqui. Demais. Obrigado.